Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Deuteronômio, capítulo 31. Josué se torna o líder de Israel. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão. Mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, quando todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Leitura pública do livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam esse livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Predição da desobediência de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: Essas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia, esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-nas aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá, eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E, quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e as ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras:
Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-na ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou viva em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. A canção de Moisés. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Capítulo 32. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo? Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos. Como a águia que incentiva seus filhotes a pairar sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Senhor que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei, veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram o meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme
Com uma gente que nem sequer é povo, despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidade sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou, o Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo, seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas! Ah, se soubessem o fim que os espera! Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazerem 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não serei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, e lhes darei o troco. No devido tempo seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e o socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único. Não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar a minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue e minha espada devorar carne. O sangue dos massacrados e dos prisioneiros e a cabeça dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-na como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a ela, terão a vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. A morte iminente de Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba o monte Nebo do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança
diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Capítulo 33. Moisés abençoa o povo. Essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá a Cádiz com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo, todos os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jesurum, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isto que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes força para defender sua causa, ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Turim, as sortes sagradas, a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram tua aliança. Foram mais leais a ti do que aos próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Ofereceram incenso diante de ti e apresentaram holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todos os trabalhos de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e água das profundezas da terra. Com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos, os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo aos montes para ali oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: Abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão, que salta em Bazã. A respeito da tribo de Naftali, disse: Naftali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul.
E a respeito da tribo de Aser, disse: que Aser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio. O seu braço eterno os sustenta. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, e toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você as visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés serviu ao Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Amém. Assim encerramos o 5º livro do Velho Testamento, livros estes conhecidos como Pentateuco. Deus abençoe você. Tchau.